Quem é Deus? Será que é possível defini-lo? Quais são suas características, seus atributos, seus nomes? Como se aproximar dele? Esse é o tema de hoje no Café com AP. Eu sou o apóstolo Rafael e prego a palavra de Deus porque eu creio que Deus é real, presenteador daqueles que o buscam, amoroso, fiel e deseja desenvolver amizade e relacionamento com a gente a partir das nossas fraquezas até a manifestação do seu poder de maneira sobrenatural nas nossas vidas. E vamos lá, essa é uma live devocional chamada Café com AP, porque eu estou aqui sempre com um cafezinho, quase sempre, né? Às vezes não dá, às vezes eu estou na rua e aí não dá tempo. E AP, carinhosamente, as pessoas me chamam, né? Abreviatura de apóstolo, enviado por Deus, que deve satisfação para quem o enviou. E de segunda a sexta, a gente está aqui compartilhando a palavra de Deus e tomando um cafezinho juntos. Amém? Por isso, convida alguém agora. Isso você pode fazer com muita tranquilidade, muita facilidade. Tem aqui embaixo um aviãozinho de papel aqui, você clica, marca 50 pessoas que você deseja que estejam aqui com a gente ouvindo essa palavra. E aí envia separadamente. E feito. Vamos lá? Nós estamos falando das lentes básicas da cosmovisão. O que é cosmovisão? É a nossa visão, a nossa interpretação de tudo. Nós somos as lentes com as quais nós interpretamos o mundo. E aí, a forma como você vê o mundo é muito importante. Não só o mundo, mas tudo ao seu redor. Então, nós temos uma opinião a respeito de tudo. E aqui eu estou mostrando algo além da sua opinião, além do seu achismo. Eu estou te mostrando o que a palavra de Deus nos revela sobre a origem, sobre a verdade, sobre Deus Pai. Veremos também outras lentes, como o ser humano, os princípios e valores do ser humano, ciclos repetitivos da história e, por fim, a lente do destino, que fala não só do destino de cada um de nós como indivíduos, mas do destino de toda a humanidade, do propósito de Deus na face da Terra. E tudo isso tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo agora. Então, o objetivo da cosmovisão é nos conectar completamente com a origem das coisas, porque se a gente sabe qual é o DNA das coisas, por que elas foram criadas, como elas foram criadas, fica mais fácil de entender o que elas são. Seja eu, seja você, seja o planeta ao nosso redor, seja tudo, a origem de tudo. Quando a gente entende que Jesus é a verdade, Ele é o caminho, e Ele aponta para o Pai, a gente entende que nele a gente encontra as fontes de água viva. E Ele nos aponta para a lente de Deus Pai, que é a lente que a gente está vendo esses dias, e vai terminar aqui nessa semana, a lente de Deus Pai. E é muito importante, porque além de conhecer mais profundamente, mergulharmos na pessoa de Deus, o Pai também projeta a nossa identidade, revela nossa identidade, nossas características, que é aí a próxima lente que fala da humanidade, do ser humano. E a melhor coisa é se conhecer. Quando a gente se conhece, quando a gente entende o propósito de Deus na nossa vida, a gente começa a responder as respostas mais básicas que nos cercam, que envolvem o ser humano, que é quem eu sou, porque eu existo, quem é Deus. Tudo isso através das lentes da cosmovisão. Eu quero te falar uma coisa, eu estou muito envolvido, muito empolgado com as próximas lentes, principalmente com a lente que fala da história, porque eu vou abordar aqui o ciclo do tempo, os ciclos repetitivos da história e como discernir os tempos. Uau, eu estou muito envolvido com isso, não só agora, mas há muitos anos.
e também com a lente do destino, porque ela aborda, dentre vários temas, um tema que eu amo, que é o Apocalipse. E aí nós vamos falar dos acontecimentos desse tempo que nós estamos vivendo. Amém? Eu quero dizer que amanhã eu vou trazer aqui um infográfico, igual eu fiz da primeira lente. Vou trazer aqui o infográfico para a gente fazer uma revisão juntos, vai ser muito legal. Tá? E na quinta-feira estaremos aqui com o Patrício de novo, como sempre enriquecendo, falando de maneira muito característica, muito especial das coisas relativas ao reino e em especial aqui da pessoa de Deus. Amém? E vamos que vamos, glória a Deus. Diz aí, escreve aí, né, de qual lugar que você é, de qual cidade que você é. Vamos lá, escreve aí a cidade. Sabe aquela musiquinha, lembra? Quem é mais idoso lembra, né, do orelhão, né? Diga a cidade da onde você está falando. Escreve aí para mim de qual cidade, qual país que você é. E vamos em frente. Aleluia. Pai, Tu és santo e bendito. Vem agora, Senhor, manifesta a Tua glória e o Teu poder. Rekavashuda Baham. Teriker Bahash Nekev Sai. Terikova Rabaham. Sindekev Shai. Oh, aleluia. O Senhor me diz que Ele é um Deus que abaixa os céus de maneira que possamos alcançá-lo e que se revela aos filhos amados de coração. Tekarabahasharabakaias. Para mostrar as riquezas da sua glória. Oh, Senhor, envolva-nos com o teu manto de glória. Envolva-nos com a tua paternidade neste momento. Envolva-nos com a tua graça e o teu poder. Ministra nesse tempo do Café com a P com a gente, Senhor. Ó Pai, renova nossas forças, renova o nosso vigor. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Mas nós fazemos menção do nome poderoso do Senhor dos Exércitos, porque nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nem o passado, nem o que há de vir, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Vamos nessa, vai chegando aí. Abraço para Porto Alegre, um abraço especial aqui, pessoal de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, glória a Deus, Brasília, Uruguaiana, Deus abençoe, Campo Grande, uau, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Brasília, Carla, Canoas, morei em Canoas, gente, Avenida Rio Branco, São Paulo, Anápolis, mas moro em Brasília, né? Maravilha, glória a Deus, aleluia. Vamos nessa. Aleluia, Deus é bom. Olha só, vamos lá. A gente está falando de quem é Deus, e eu quero ler o Salmo 18, verso 31. Salmo de Davi que diz assim: pois quem é Deus além do Senhor, e quem é rocha, senão o nosso Deus. Aleluia. Quem é Deus? Ninguém explica Deus? Explica sim. Explica sim. Ao pessoal de Recife, glória a Jesus. Um grande abraço para a apóstola Graça Lacerda, que foi consagrada esse final de semana. Apóstola Cris. Os irmãos aí da Família 61 que estão fazendo aniversário do Ministério Família 61, grande beijo, amo vocês. Eu queria viver umas 10 vidas, para uma viver lá em Recife, só para ser ovelha da apóstola Cris, dos apóstolos, né, chamados carinhosamente de fofinhos. Grande beijo. Ninguém explica Deus? Explica sim, a Bíblia explica Deus. Às vezes a gente canta canções tão lindas que de repente precisam de uma explicaçãozinha, sabe? Se explica Deus sim. Agora, é possível limitar a Deus em sua definição? Jamais.
Por mais que a gente encontre, a gente vai falar aqui de várias características que definem Deus, que explicam Deus. Deus não se limita a elas. Ele é maior do que tudo, do que todos. Amém? Então vamos conhecer os atributos de Deus, vamos conhecer um pouco dos nomes judaico-cristãos dados para Deus conforme a necessidade do povo. E ainda mais, vamos conhecê-lo como Pai e saber como nos aproximarmos dele. Amém? Primeira coisa, eu me lembro da escola bíblica dominical, quando eu era criança, lá na Igreja Batista, em Brasília. E a gente aprendia muito da Bíblia. Era bom demais. E a gente aprendia os atributos de Deus. E tem 3 atributos famosos que todo mundo que cresceu na igreja já ouviu falar disso. Que Deus é onipotente. Oni é todo, potente, poderoso. Então Deus pode todas as coisas. Minha tia Edna está aqui. Beijão, tia. Deus te abençoe. Deus é onipotente. Deus tem todo o potencial. E olha que coisa maravilhosa. Se você está unido a Ele, está mergulhado nele, então todo o seu potencial se encontra nele, conectado a Ele. Deus pode todas as coisas. Tem gente que limita o poder de Deus. E aí a única coisa que pode limitar literalmente o poder de Deus na sua vida é a sua incredulidade. A Bíblia nos fala que quem se aproxima de Deus faça isso com confiança, crendo que Ele é real e presenteador dos que o buscam. Então Ele pode todas as coisas. O nosso potencial se encontra nele. Deus, Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Ele está aqui, na minha casa, na França, na fronteira com Genebra, né? Meu estacionamento é França, o gramado é Suíça. Assim como lá o pessoal de Santana do Livramento, Uruguaiana ali, né? Ali, que tem ali a fronteira, mesma coisa. Mesma coisinha, igualzinho. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está em cada cidade citada, Deus está em cada país, Deus está em todos os lugares. Ele também está no nosso passado, no nosso presente, e Ele conhece o nosso futuro. Deus, Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Deus sabe aquilo que você precisa, aquilo que eu preciso. Deus sabe o que a gente deseja, Deus sabe o que a gente sonha. E a Bíblia fala que Ele faz infinitamente mais. Tudo aquilo que pensamos, que pedimos, que sonhamos. Aleluia. Gente, olha, Deus sabe que hoje é aniversário da Alexandra. Eita, parabéns. Deus te abençoe, Alexandra. A Alexandra, nessa temporada, ela tá ali para ganhar a estrelinha de ouro. Viu? De aluna mais dedicada no Manual da Felicidade, presença marcante no Café com a P. Que coisa linda. Deus te abençoe muito, muito, muito. Deus é onisciente, Deus sabe o que você anseia. Deus sabe o que é melhor para mim e para você. Agora tem uma quarta característica, um quarto atributo de Deus, que é falado de várias formas, mas eu só vim aprender o nome dessa definição depois de adulto. She haika tekpa de maika. Me dei a glória e a honra devida e eu me revelarei em cada uma destas áreas a cada um de vocês. Oh, aleluia. Deus é onipessoal. Além de onipotente, onisciente, onipresente, Ele é onipessoal. Significa o quê? Que Deus ama a cada pessoa indistintamente. Indistintamente. Deus ama todo mundo. Deus ama cada um individualmente. Ele é unipessoal. Isso é maravilhoso. O amor de Deus está derramado sobre os nossos corações, sobre toda a terra. A demonstração desse amor
foi Ele enviar seu único Filho, Jesus, o Verbo que se fez carne. Hoje, eu saí um pouquinho com a Valentina, foi muito legal, porque a gente ficou conversando e ela me perguntou algumas coisas, né? Ela perguntou, Deus tem uma esposa? Eu falei, não. Mas e como que Ele tem um filho? Aí eu falei, uau, Ele tem um filho porque Maria emprestou o ventre dela para Deus, colocar Jesus ali e vir para a terra da única maneira honesta, justa de nascer no planeta, que é através de um nascimento. Ah, tá bom, pai. E aí eu fui falando como Jesus decidiu viver uma vida como a nossa e morrer mesmo sem ter cometido nenhum pecado. E aí nós vemos o amor de Deus manifesto, derramado em nossos corações. E esse Deus, ele se manifesta de várias formas, de muitas maneiras, né? Nós vimos aqui na live com o Patrício algo muito interessante, ele falando que dê nomes para Deus, né? E aqui não tem nada a ver com ecumenismo, viu, gente? Aqui a gente está dizendo o seguinte: você que está me assistindo, você está passando por alguma situação na sua vida. E nessa situação Deus quer se revelar como o Deus que responde à sua causa. Esse é geralmente, 99,9% das vezes, o nosso relacionamento com Deus começa assim. Então dê o nome para Deus. Meu nome é Rafael. Minha mãe me deu esse nome 2 anos e meio antes, né? Deus ser acometido por doenças terminais e ser curado por Deus, mas Deus já sabia. E aí? É o Deus que cura e eu sou curado por Deus. E assim Deus entrou na minha família. Qual é a necessidade que você está passando hoje? Qual o problema que você está passando hoje? É uma oportunidade de se aproximar de Deus. É uma oportunidade de conhecer a Deus. Nós vemos alguns nomes de Deus como Abba, que Ele é Pai, como Adon Hakavod, Rei da Glória, Adonai, o Senhor, Atik Yomin, Antigo de Dias, Divino Pai Eterno, El, que é Deus que vai adiante ou começa as coisas, El Berit, Deus que faz pacto, aliança, El Caná, o Deus zeloso, El Deot, o Deus das sabedorias, El Elá, Todo-Poderoso, El Elohe Israel, Deus de Israel, El Elion, Deus que faz pacto, aliança, El Neman, Deus de graça e de misericórdia, El Cana, Deus zeloso, El Rai, o Deus que tudo vê, El Roi, o Deus que vê, o que dá vista, El Salei, o Deus é minha rocha, o meu refúgio, El Shaddai, o Deus todo-poderoso, Elion, Deus altíssimo e tremendo, Elohim, o plural, o Deus criador, está implícito aqui o poder criativo e a onipotência de Deus, Eloá, o singular de Elohim, Ferrer, Deus, o Criador dos céus e da terra, Hashem, o nome, o Senhor, o mesmo que Yahvé, Kadosh, Santo, aleluia, Malak Brit, o anjo da aliança, Maor, Criador da luz, Margem, protetor, Mikadiskim, o Deus que nos santifica, Palet, libertador, Yahvé, eu sou, Yahuá, eu sou, Yahvé, El Elyon Norá, o Senhor, Deus altíssimo e tremendo, Yahvé, Hashem, Eloheka, o Senhor teu Deus, Hashem Elohim, o Senhor Criador de todas as coisas, Jeová Nissi, o Senhor é a minha bandeira, Jeová Rafá, o Senhor que me sara, Jeová Tsebaô, o Senhor das hostes celestiais, Jeová Shalom, o Senhor da paz e da prosperidade, Jeová Shammah, o Senhor está presente, o Senhor está ali, Jeová Tseknu, o Senhor é a nossa justiça.
Aleluias, aleluias. Eu mando sim, Malena, quem entrar no grupo do Telegram vai ganhar o infográfico com todos esses nomes, tá bom? Aleluia. Qual a situação que você está precisando que Deus se manifeste? Ele se dispõe a se manifestar pontualmente para responder à sua necessidade. Mas não só por isso, né? Emmanuel, Deus conosco e por aí vai. Nós poderíamos ficar aqui falando os vários nomes de Deus. Que coisa linda. Se apresenta a Ele com a sua necessidade. E Ele se apresenta com a solução. É assim que você conhece as mãos de Deus. Mas Deus quer te pegar no colo. Muita gente fala, não quero suas mãos, eu quero ver sua face. Você só verá a face de Deus se Deus te pegar no colo. É como uma criança que entra no elevador com os pais. Ele só vê cinturas. E então o pai vê aquele elevador apertado, pega o filho no colo e ele passa a ver todo mundo na mesma altura. Sabe? Deus deseja que você conheça as mãos dele para que você possa conhecer o rosto dele. O rosto dele é um rosto de pai. Deus nos deu um espírito de adoção pelo qual nós o chamamos Paizinho. Então ele se revela diante de todos esses nomes como um pai amoroso. A Bíblia nos fala assim, que nós sendo maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Ainda mais o nosso Pai que está no céu. Ele é um Pai bondoso, Ele é um Pai amoroso. Ele diz assim, olha, se o seu filho te pedir pão, você não dá uma pedra. Agora, imagina Deus. Né? Aí o pessoal está escrevendo aqui, vamos ver aqui. Opa, peraí, aqui. É isso aí. Quando os inimigos se levantam, Wallace, Deus, ele já está de pé. Amém? Coloca diante de Deus a sua vida. Coloca diante de Deus a sua pessoa, o seu nome. Sabe o que é maravilhoso? Uau! O nome e a pessoa de Deus são a mesma coisa. Por isso que ele dizia assim, não invoque o meu nome em vão. Porque quando ele é chamado, ele aparece. Hidavasham, clama a mim de Reviosai, e eu me manifestarei de Keviasol, com a maneira de Ras, da maneira que tu precisas, Shinamakol, Rekavassam, para que você conheça mais de mim. Olha que coisa interessante, Deus é um Deus presenteador. Muita gente que abre mão das mãos de Deus, não abra mão disso. Deus como um pai é presenteador. Deus como um pai, ele também é uma autoridade disciplinadora. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Nós estamos vivendo o princípio das dores. A igreja está prestes a ser arrebatada. Opa, caiu aqui o meu quadro. A igreja está prestes a ser arrebatada. E eu e você devemos estar prontos. E nesses últimos dias, o princípio das dores, não são as dores ainda, são o princípio das dores. Jesus está preparando seu povo. Por isso que o inimigo veio destruindo ao longo das últimas décadas conceitos e valores, destruindo realmente alicerces. Como o pastor Cote disse outra vez aqui numa live essa semana com a apóstola Cris, que eu assisti essa live muito boa, uma guerra de fundamentos, destruindo o quê? Destruindo individualidade, identidade, destruindo os conceitos de família, destruindo automaticamente as funções na sociedade e aí para atacar realmente o seio da igreja. Por isso, não deixe o diabo roubar de você
o exercício da autoridade e da disciplina de Deus. Porque mesmo Deus sendo tudo isso que eu disse, sendo Pai, tem muitos que não se comportam de maneira a usufruir de todas essas bênçãos da parte de Deus. Por quê? Porque não sabem se colocar na condição de receptores da bênção. Oh. Ei. Deus quer que você se aproxime dele. E a forma para se aproximar de Deus, para conhecer a Deus, é amá-lo. Eu quero citar 2 textos aqui para você. Como conhecer a Deus, esse Pai presente, esse Pai amoroso. 1 João, capítulo 4, verso 8, diz assim: quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Eu não estou aqui falando de um amor permissivo, eu não estou aqui falando de um amor completamente desvirtuado do amor bíblico. O amor de Deus, ele é mais forte que a morte. O amor de Deus encobre uma multidão de pecados. E ao mesmo tempo, esse amor, ele é exigente, ele impõe limites. O que o inimigo tenta nesses últimos tempos é destruir toda a imagem de autoridade. E a vitória é vencida por meio de autoridade constituída e manifesta. Eu quero citar aqui 2 pontos para você entender a importância disso relacionado a Deus Pai. Primeira coisa, nós vemos lá na epístola de Judas, quando existe uma batalha pelo corpo de Moisés. Olha que momento de guerra espiritual tremendo. Lúcifer está pelejando para pegar o corpo de Moisés. Quando Moisés morre, Deus fala para ele: sobe no Monte Nebo e morre. Naquele momento ali no Pentateuco não existe essa descrição, mas lá no final do Novo Testamento, Judas, gente, ele escreve um capítulo só e eu não encontrei talvez um capítulo tão revelador quanto Judas. Ele fala de coisas tremendas. Dentre elas, a batalha espiritual no momento do sepultamento de Moisés. Então, ali existe uma batalha e Miguel se apresenta. Miguel é o príncipe dos exércitos do Senhor. O kavashendekio rikama behebioso. Envio meu anjo para pelejar por vós, pois é príncipe de um governo que pertence a vós. Tekevosho, e está a vosso dispor. Neidaisham. Vocês não podem imaginar o quanto ele vos protege. Uau! Uau! Bom, Miguel vai pelejar pelo corpo de Moisés. E sabe o que ele diz? Ele diz para Satanás: o Senhor te repreenda. Era uma guerra de autoridades. De autoridades. E ali, Lúcifer perde essa batalha de autoridade e Deus pega o corpo de Moisés e esconde o corpo de Moisés. Particularmente, eu acredito que Deus dá um corpo glorificado antecipado para Moisés. Opinião minha, tá? Não está na Bíblia isso não, tá bom? Porque depois Moisés aparece lá no Monte da Transfiguração para conversar com Jesus. E aí há algumas possibilidades para isso, muito legais. Mas enfim, esse não é o ponto. O ponto é autoridade constituída. Miguel, o príncipe dos exércitos do Senhor, não ousou fazer de outra maneira a não ser usar da autoridade de Deus contra Satanás. E para isso você tem que estar submisso à autoridade de Deus, para que a autoridade dele tenha poder na sua vida. Deixa eu te contar uma coisa.
Não sei o quanto você já viveu experiências de expulsar demônios. E pode ser que tenha pessoas aqui que nunca vão viver. Por vários motivos. Mas a verdade é o seguinte. Você começa a descobrir a autoridade que você tem quando você começa a lidar com coisas desse tipo. E eu me lembro, né, que a primeira vez que eu expulsei um demônio, eu só ouvia falar, eu tinha visto umas 2 vezes, na igreja que eu cresci não tinha muito isso. E eu me vi pastor, muito jovem, e de repente eu vi ali uma mulher endemoniada terrivelmente. Mas eu tinha ouvido um rapaz me contar algumas experiências, né? E naquela hora, a primeira vez ali, eu tinha 19 anos, eu fiz como ele falou e funcionou, sabe? Eu falei, uau, funciona. É engraçado isso, né? Mas é verdade. Quando você pega uma dica, uma sacada, uma orientação, uma revelação de alguém que tem experiência na área, você tem que botar em prática. Você tem que botar em prática. Eu estou aqui te falando que Deus é onipotente, onipresente, onisciente, onipessoal. Você tem que agir para provar isso. Você tem aqui vários dos nomes de Deus. Você tem que aplicar no que você está vivendo. É a aplicação disso que vai provar para você que o evangelho que está sendo pregado é real. E o testemunho que você dá é muito importante. Por isso que a gente vem aqui e fala o que você está praticando. Escreve aqui o que você está praticando, o que você está fazendo. Escreve um testemunho. Escreve o que você está vivendo. Quando eu falo curte, comenta e compartilha, não é para você ficar vivendo um reflexozinho de rede social. A questão é, a gente ainda tem liberdade de pregar o evangelho livremente em redes sociais. Não sei até quando, ok? É verdade isso. Eu não sei até quando. Isso será possível, sem censura. E aí? Essa é a hora de você curtir, comentar o quê? Uau! Comenta o teu sentimento, mas comenta o seu testemunho. Pega aquilo que está sendo ministrado, aplica, vive, vê que gosto tem. Analisa se você aplicou da melhor forma possível, refaz. Revive aquilo para adquirir habilidade nas coisas espirituais. Sabe? E por quê? Porque muitos dons, muitas manifestações de Deus vêm prontas, outras não. A gente vai falar mais na semana que vem, ou na outra, daqui 2 semanas, quando a gente falar um pouquinho sobre os valores do ser humano, nós vamos falar da imersão no Espírito Santo. Então a gente vai falar sobre dons do Espírito, sobre o fruto do Espírito. E tem muitos dons que se manifestam prontos, tem outros que você tem que desenvolver. Através de quê? Prática. E então, a questão aqui é que exercício de autoridade tem que ser feito através de submissão à autoridade. Ó, a Clemilda aqui está falando, ó, estou praticando... Opa, peraí, cadê? Aqui, estou praticando falar desse grande amor. E estou vendo Deus me usando em áreas tão diferentes. É isso aí. Se você não pratica, você perde habilidade. Ninguém deixa de aprender a andar de bicicleta. Não deixa, não. Mas vai lá, eu com 47 anos, deve ter, sei lá, uns 15 que eu não ando de bicicleta. Vou subir, vou andar? Vou, mas vou andar com a habilidade que eu tinha com 12 anos. Na minha Caloi Cross. Uau! Não vai, gente. Não vai. Então, submeter a autoridade, Jesus. Hoje a Valentina, no nosso papo, ela perguntou, pai, tá, e Jesus não cometeu nenhum pecado, então por que ele foi lá para ser batizado por João, se ele não tinha pecado? Legal. Muito boa pergunta. Aí eu contei para ela que ele chegou para João e falou assim, olha, João, vem aqui me batizar. E João falou, não, mas você que tem que me batizar. Ele disse, não, convém a gente obedecer à vontade de Deus, fazer justiça para Deus. O que é isso? Jesus estava reconhecendo a autoridade que Deus instituiu naquele momento, que iria criar uma plataforma para o ministério de Jesus.
É engraçado, Jesus não reconheceu a autoridade dos sumos sacerdotes da época, Anás e Caifás. A maior bagunça é que tinha 2 sumos sacerdotes, né? Que interessante, né? Era um só e tinha 2, né? Só daí você já fica imaginando a divergência e o motivo, né? Mas Jesus vai procurar quem? No deserto, a voz do que clama. No deserto, prepare um caminho para o Senhor. Porque a autoridade que preparou o caminho, uma plataforma para o Messias se manifestar, foi estabelecida por Deus. E aí você tem que perceber quem é a autoridade estabelecida por Deus que prepara o caminho para você. E eu morei 2 vezes no Rio Grande do Sul. Eu fui uma primeira vez, morei lá de 93 a 96. Depois rodei o mundo. E voltei para o Rio Grande do Sul em 2003. E nessa volta de 2003, Deus usou um João Batista na minha vida, que foi o pastor João Carlos Marques, que preparou um caminho para mim. Sabe, me recebendo como filho e me apresentando para as pessoas. Como isso foi importante? Porque eu me submeti à autoridade dele, à autoridade do ministério local, para que eu fosse inserido, para que eu tivesse uma plataforma. Por quê? Porque eu reconheci a autoridade na vida dele. E você? Roderelá. Aonde você está inserido? É o que o Senhor pergunta. Você reconhece voz ministerial? É interessante que entre pastor e ovelha, quem reconhece? Quem é ovelha? Certo? Ovelha reconhece a voz do pastor. Você se identifica com o seu pastor. Não o contrário. O pastor não sai catando ovelha. Por isso que eu nem gosto, tem um termo que eu acho tão medíocre, tão mesquinho, me perdoe a minha sinceridade, mas você sabe que eu venho aqui exortar, e exorto com amor. Mas eu acho muito medíocre o termo pescar em aquário. Gente, pescar em aquário é chamar a ovelha de peixinho gupe, peixe dourado. É chamar o próprio ministério de um local que limita o crescimento dos outros. Aquário é isso, o peixe cresce só o tamanho do aquário. E pescar em aquário é mais medíocre ainda. Sabe? Queridos, Deus não tem aquário. Deus não criou aquário. Deus abomina aquário. Não estou falando aquáriozinho de peixe, não. Eu amo aquáriozinho de peixe, tá? Um dia eu quero ter, antes do arrebatamento. De novo, né? Estou falando dessa terminologia. Então, tem pastor que fica disputando em ovelha do outro. Se engana. Porque é a ovelha que reconhece. A pastora Fernanda está aqui e há poucos dias a gente fez uma live que eu chamei ela aqui de surpresa, né? Ela solicitou, eu chamei aqui, a gente estava nas participações, foi muito legal isso. E a pastora Fernanda falou algo tremendo, ela disse assim, acabou a época das denominações, não significa que as placas vão sumir, gente. Talvez nunca sumam, tá? A questão que o povo fica falando em números, né? Gente, é claro que Deus tem crescimento numérico, a Bíblia fala que eles cresciam em quantidade, mas, gente, quando a gente pergunta um para o outro, né, pastor? Já chega o pastor que encontra o outro e fala, oi, tudo bem? Como é que tá a igreja? Primeira coisa que o cara fala é assim, não, eu tô com 500 membros. Não é isso que ele está perguntando. Quando alguém me pergunta assim, como é que tá a igreja? Eu falo, a igreja? Triunfante. Os irmãos se amam. Os irmãos estão recebendo cura. É disso que fala o assunto. Sabe? Eu tenho algumas coisas, talvez, não quero colocar isso como doutrina, tá, gente? Mas eu cresci no meio que até os anos 80 ali, a gente não ouvia nenhum pastor dizer assim, porque na minha igreja a gente não ouvia o pastor de chamar a comunidade local de discípulos do Senhor Jesus de sua igreja. Por mais que existiam ali as barreiras denominacionais, e acho que eram até mais fortes do que hoje, de alguma forma. Gente, eu cresci no meio onde se dizia na Santa Ceia, irmãos, a mesa não é dos batistas, a mesa é dos cristãos que estão em comunhão com o Senhor.
Então as pessoas começaram a se adonar da igreja de Cristo. E pastores começaram a se apropriar de ovelhas. A minha ovelha. Eu sou mordomo. Eu sou mordomo. Deus me confiou determinadas pessoas e vou prestar conta com respeito ao meu ensino. Agora, sabe o que é a Bíblia? Vamos para a Bíblia? Não é o Rafael, não. É a Bíblia, tá? A Bíblia diz o contrário. A Bíblia não diz que Deus me deu uma ovelha. Me confiou. É dele. Eu devo satisfação para ele. Cuidar direitinho do que é dele. Redeco, relamar. Quem vos ensinou a roubar o que é meu? Rei da Vachá. Meu coração se entristece, Nehuvaisham. Consertem dos seus maus caminhos, Sede Baham, para que eu acelere os minutos da minha vida. A Bíblia ensina o contrário. Sabe o que a Bíblia ensina? Que Deus deu alguns, como eu e você, pastores aqui, e profetas, mestres e evangelistas, Deus nos deu para as ovelhas. Aí eu quero ver como é que vai ficar. A ovelha não é minha não, mas eu sou dela. Sabe? A ovelha tem direito de falar meu pastor, minha pastora, meu apóstolo, minha apóstola, meu mestre, minha mestre, meu profeta. Tem direito. Tem direito. Agora, no céu, nós vamos deixar o cajado na entrada, porque lá só entra ovelha. No céu só entra ovelha. Lá Jesus é o sumo sacerdote, é o sumo pastor. Lá eu chego na porta como apóstolo e pastor. Ei, mas eu deixo meu cajado lá. Olha, pastora Fernanda, que coisa tremenda, né? A Bíblia nos fala que Jesus vem buscar sua noiva, né? É interessante, gente, porque Deus faz uma distinção da igreja noiva, sabe? Da igreja noiva sábia e da igreja noiva nécia. A igreja é algo tão poderoso, mas a noiva é algo que vai ter acesso ao céu. Eu acredito que tem gente que é igreja que não é noiva, sabe? Enfim, isso tudo porque a gente está falando da relação com Deus, sabe? E nessa relação com Deus você tem que se submeter ao João Batista. Quem é o João Batista que Deus está mostrando para o seu ouvido que você tem que escutá-lo? É hora de cada ovelha se conectar com o seu pastor. É a hora de cada ovelha se conectar com o seu líder. Ó, entrou até a propaganda aqui do YouTube para atrapalhar esse negócio. Tira minha música não, estou aqui louvando o Senhor. Sabe? No meu livro, Ministério de Todos os Santos, eu falo da migração de ovelhas. Existe uma migração de ovelhas saudável e não saudável. Tem ovelha que só migra por causa do próprio ventre. Ela está sempre procurando a comidinha diferente. E muitas vezes não é porque falta comida no pasto onde ela está conectada. Mas é porque é o tipo de ovelha que o ventre fala mais alto do que o ouvido. Agora tem ovelha obediente que entende que tem que florescer onde está plantada e tem um tempo determinado ali. E esse tempo pode ser até a vinda de Jesus ou não. Tem muitos líderes que não sabem lidar também com isso. E aí o que eles fazem? Amaldiçoam ovelhas que saem do seu ministério. Isso é terrível. Isso é terrível. Sabe? A Bíblia é muito clara em casos muitíssimos específicos sobre a unção de juízo. E pastores estão confundindo isso com o humor deles. Então, eu estou falando de Deus Pai, da autoridade disciplinar de Deus. Por quê? Porque o corpo funciona bem ajustado, cada osso ligado ao seu osso. O Pai vem conectando. A pastora Fernanda falando disso, ela fala da importância de estar conectado, deixar as lâmpadas preparadas, cheias. A igreja faz o aperfeiçoamento da noiva. Isso aí. Onde você tem que saber exatamente, eu estou conectado no lugar certo? Tô. Tem problemas? Tem.
mas o corpo trabalha. É interessante. Deus vai usar o próprio corpo para curar o corpo. É no lugar onde você foi ferido que você vai ser sarado. Reconheça a autoridade. Você vê, Jesus não reconheceu a autoridade no sumo sacerdote da época. Ele reconheceu a autoridade de João Batista. Foi para lá para ser batizado, para que obedecer, fazer justiça e ingressar na plataforma que ele seria projetado ministerialmente. Ele era o Filho de Deus, fez isso. E você? Não estou falando aqui de um programa piramidal, sabe? Porque também isso, me perdoem. Tem gente que vive uma mentalidade tão idiota que acha que a coisa é piramidal. Entendeu? Existem autoridades levantadas por Deus na Terra que tiveram experiências e maturidade na frente da gente. Essas pessoas estão aí em lugares que eles galgaram, que Deus os colocou e que eles conquistaram. São pais, são generais. Sabe? E aí a gente reconhece, se identifica e eles facilitam o caminho. Porque é assim que Deus opera na Terra, assim que o Pai opera na Terra. Agora, tem gente que consegue confundir isso com um programa piramidal. E aí fica uma bobajada, que já um dia me perguntaram em Brasília assim, quem é sua cobertura espiritual? Eu falei, você quer ouvir um nome famoso para você calar a boca e ficar contente? Ou você quer realmente algo que responda a sua questão, se é que você está disposto a entender o que eu estou fazendo? Porque tem gente que não está nem aí para o que você está fazendo, nem para o que você fala. Tem gente que só dá um pause no que está falando para você falar e depois continua, nem ouviu o que você falou. Foi um amigo que me perguntou isso, um pastor, um homem de Deus. Você está sozinho? Eu falei, não estou sozinho não, querido. Estou cercado de gente que eu consulto, que eu vivo. Agora, você é que de repente não está conseguindo me enxergar como autoridade. E aí? Você quer um nome famoso? Eu te dou. Dei o nome do pastor que orava por mim 7 vezes ao dia antes de partir para a glória. E ele falou, tá bom. Eu falei, tá, você quer saber quantas vezes o pastor me liga por ano? Nenhuma. Não usa o telefone, gente. Não escreve bilhetes, ora por mim 7 vezes ao dia. E aí? Espiritualmente, ele tem um valor, um peso sobre mim, eu carrego um manto sobre mim. Agora, eu preciso de me cercar de outras pessoas com quem muitas vezes eu vou poder conversar de outros assuntos. Hoje eu estou conectado a um pai espiritual, o apóstolo Francisco Nicolau, um general de guerra, um pai espiritual nessa terra. Nos conhecemos aqui no final de 2018, nos apaixonamos um pela pessoa do outro, um paizão querido, a gente se fala frequentemente, sabe? Relação saudável de liberdade. Ô filho, tudo bem, Deus te abençoe, orando por você, pela Glaucia todo dia, pela Valentina, que Deus abençoe. Eu ligo e falo, eu quero conversar com o senhor sobre um assunto. Ninguém nunca impôs isso sobre mim, nem antes nem depois. Na verdade, eles são dados para nós. Eu fui dado para pessoas, tem pessoas aqui que me têm como pai, que me pedem, posso ser seu filho espiritual? Sabe? Nunca impus isso a ninguém. Agora existe identificação e reconhecimento. Agora, discípulo é diferente. Ovelha escolhe líder. Agora, líder escolhe discípulo. E aí, vai além. De Kavaham. Tenho níveis de Kovasham para aqueles que são meus filhos. Herikalabaham. Para que ouçam a minha voz e me obedeçam. Aleluia. Tekavah. E assim produzam vida e vida em abundância. Eu acabei de receber aqui uma mensagem do Patrício dizendo que ele recebeu alta. Glória a Deus. Vai para casa. Coisa boa. Gente, terminando nosso café de hoje, onde a gente está falando quem é Deus. Os atributos de Deus, os nomes de Deus, a característica de um pai amoroso, mas também de uma autoridade disciplinadora, na qual a gente reconhece essa característica paternal em líderes. Como conhecê-lo? Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Mas quem ama a Deus é conhecido por Deus. Então, quando você desenvolve um relacionamento de amor com Deus, você conhece a Deus e você é conhecido por Deus. Ame o Senhor. Ame o Senhor. Significa, ame a palavra de Deus, ame a presença de Deus, ame estar com Ele, ame falar com Ele. Ame Deus. Sabe, tem uma coisa que eu choro de alegria, eu me alegro. Nos últimos anos, Deus faz questão de dizer para todo mundo que é meu amigo. E como eu tenho temor disso. Mas isso é só resposta. Porque eu respondi para Ele, Ele me amou primeiro. E eu vivo chamando Ele de meu amigo. Então, ame o Senhor. Você vai ser conhecido dEle e você vai conhecê-lo. Tenha prazer na lei do Senhor. Amar o seu próximo vai ser uma consequência de Deus amar através de você. E eu quero terminar aqui falando de uma coisa muito importante. Quem me conhece já ouviu, mas vale a pena, né? Porque pai fala a mesma coisa várias vezes. Tem gente que está assim, qual é o mandamento? Amar Deus acima de todas as coisas, seu próximo como a ti mesmo. Esse é velho. Esse é velho. Jesus disse, um novo mandamento vos dou. Acorda, se você não percebe esses detalhes, você não vive a grandeza do poder dessas revelações. Um novo mandamento vos dou. Que mandamento era esse? Ame a Deus acima de todas as coisas e o próximo como eu, Jesus, vos amei. O velho mandamento sobre o amor dizia que eu tinha que amar o próximo conforme o amor que eu tinha, o amor próprio. Agora, o amor do novo mandamento é Jesus amando através de mim e de você. E o caminho para isso é amar a Deus, a palavra de Deus, a presença de Deus. E apresentar para Ele a sua incapacidade de amar o outro, como Ele precisa, como Ele merece, como Deus o ama. E abrir espaço para Deus amar através de você. Se relacionar com Deus como um pai presente. Se comportar como filho. E viver sendo conhecido por Deus e prossiga em conhecer o Senhor. Aleluia. Obrigado, Jesus, por esse café. Obrigado por esse momento que passamos aqui tão enriquecedor na Tua presença, Paizinho. Eu amo estar aqui. Eu amo o clima, o ambiente que o Senhor cria aqui quando estamos ao vivo. Com mentes, corações, pessoas que tão bondosamente abrem a sua agenda e o seu ambiente. Não abrem para você, abrem para mim. E assim eu posso entrar, diz o Senhor, e glorificar os passos de cada um. Aleluia, aleluia, aleluia. Que coisa maravilhosa. Entregue-se a Ele. Conheça-o como Pai. Conheça as mãos dEle. Mas deixa Ele pegar você no colo. Te abraçar. Te mostrar o coração dEle. Coração paternal. Coração de Pai. Coisa boa, Mari. Que bom estar aqui, querida. Que bênção. Deus te renove as tuas forças, teu lar, tua casa. Amigos, dias gloriosos nós estamos vivendo no Café com a P. Vidas têm sido impactadas. Eu recebo vários testemunhos, viu? E eu quero incentivar você a escrever o seu testemunho
quando eu postar a live, vai lá e escreve o testemunho, vem para o grupo, escreve no grupo o seu testemunho. Tem pessoas que receberam palavras proféticas aqui e Deus está cumprindo. Tem pessoas que receberam cura. Tem pessoas que receberam resposta de Deus. Você precisa compartilhar isso. Por quê? Porque tem pessoas que estão passando por situações semelhantes à tua, que precisam ouvir o teu testemunho. Em nome de Jesus Cristo. Eu quero terminar essa live dizendo para você o seguinte. Nós temos alguns projetos em andamento. O Café com a Pé é um deles, tá? E exige da gente uma dedicação amorosa, porque eu amo fazer o que eu faço, mas uma grande dedicação para se fazer live todo dia de segunda a sexta, e live de 1 hora, né? Então, exige da gente uma prática de devocional, uma prática de oração, de busca, de transmissão da melhor forma possível, aperfeiçoamento. Mas esse não é o nosso único projeto. Nós temos alguns projetos em andamento, tá? Cursos pelo Zoom. Nós temos o Manual da Felicidade que está terminando agora. Nós temos mentoria de líderes às segundas-feiras. Né? Além do culto presencial aos domingos, que está acontecendo na minha casa. Enfim, vários projetos em andamento. E eu agradeço a Deus pela generosidade daqueles que têm ofertado no nosso ministério, porque tem permitido a gente viver assim. Eu tenho alguns mantenedores e tem algumas pessoas que esporadicamente desejam e fazem voluntariamente as suas ofertas, e sempre é maravilhoso ver como Deus age e opera. Eu quero agradecer a cada uma dessas pessoas. E se você deseja também participar de alguma maneira assim, basta me mandar uma mensagem no privado para saber como você pode fazer e eu vou te orientar. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Se Deus quiser, amanhã a gente está aí e amanhã eu vou trazer um infográfico para vocês, tá? Com um resumo da semana, e ele vai estar à disposição lá no grupo do Telegram. Então, se você ainda não faz parte do nosso grupo, entra lá. Eu vou salvar a live e você, daqui a alguns minutinhos, vai lá, curte, comenta o que Deus falou com você, compartilha um testemunho e compartilha essa live com alguém que você ama. Amém? Que Deus te abençoe e te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Um bom dia para você, para quem está na Europa, uma boa resto de tarde, em nome de Jesus. Grande beijo, fica com Deus. Vou mandar, Malena, os nomes de Deus, tá bom? Vai estar tudo lá, fica tranquila. Beijão!